Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. O secretário nacional do consumidor, Vadi Damu, diz hoje ao site Brasil 247 que o Sérgio Moro deve estar roendo as unhas com o depoimento que Rodrigo Tacla Duran, ex-advogado da Odebrecht, vai prestar hoje. Na verdade, ele, Vadi Damu, e o atual ministro da SECOM, Paulo Pimenta, estiveram na Espanha ouvindo Tacla Duran. Lá em 2019, o Lula ainda estava preso, estava prestes a ser libertado porque desmoronava como um castelo de cartas a denúncia e a condenação e a sentença de Sérgio Moro contra o ex-presidente Lula por absoluta e total falta de provas. Além de Moro ter sido considerado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal e pela Organização das Nações Unidas, havia mais gente que sabia que Sérgio Moro tinha muito peso irregular na bagagem dele. E, na verdade, a Interpol e o Ministério Público da Suíça se recusaram, principalmente a Interpol, a colocar Tacla Duran numa lista de procurados, porque, na verdade, havia um entendimento que ainda persiste, no sentido de que as denúncias de Tacla Duran, de que teve que sair do Brasil para não ser extorquido por Sérgio Moro e por um advogado ligado à mulher de Moro, porque eles queriam que ele pagasse 5 milhões de dólares para não ser preso, para ser tirado do processo da Odebrecht. Essa denúncia fez com que a Interpol, a Polícia Internacional, não é, a Interpolícia, a Polícia Internacional, dissesse que as ações de Sérgio Moro para prender Tacla Duran inseriam-se num contexto de total ilegalidade e visavam esconder a denúncia que Tacla Duran fazia. E agora começa a vir à tona, o Sérgio Moro foi mexer no vespeiro, foi querer aparecer, ele que estava muito bem escondidinho ali, não é? Mas na verdade ele sabia que Tacla Duran ia vir a público qualquer hora. Então ele partiu para o ataque, mas ele estava muito bem escondidinho ali no União Brasil, um partido que inclusive está na base do governo Lula, assim como Podemos, o partido Dallagnol, está entrando na base do governo Lula. Ele estava muito bem escondidinho ali, falava-se pouco do Sérgio Moro, mas agora vem com força total um escândalo que pode realmente complicar a vida do Moro, porque o ministro Ricardo Lewandowski acaba de retirar qualquer óbice ao Tacla Duran. Então ele pode voltar ao Brasil, ele pode fazer o que ele quiser. E, na verdade, o juiz da Lava Jato revogou a ordem de captura, o pedido de prisão, não é? O Appio, o novo juiz da Lava Jato, ele acaba de revogar a prisão de Tacla Duran, que vai estar livre, leve e solto para poder levar adiante as acusações que ele tem contra Sérgio Moro dessa extorsão. Inclusive ele afirma ter provas de que pagou uma parte da extorsão cobrada por Moro, pelo advogado amigo dele e sócio da mulher de Moro, 613 mil
dólares, na verdade, mais de 3 milhões de reais, né? É dinheiro que já foi para a mão de, supostamente, segundo a denúncia do Tacla Duran, e ele disse ter, já foi para a mão de Sérgio Moro, e ele disse ter provas disso. Então eu quero passar aqui para algumas matérias que são até um pouco longas e que vão mostrar basicamente que a denúncia de Tacla Duran, um advogado experiente, está longe de ser uma conversa fiada sem provas. E é por isso que o Vadi Damu, não é, ele deu essa entrevista hoje dizendo que o Moro deve estar tremendo na base neste momento, porque ele não esperava que o caso Tacla Duran entrasse em erupção da forma como entrou, de uma forma tão rápida. E desde então Sérgio Moro calou a boca dele, está quietinho no canto dele. Então vamos ver aí o que é que aconteceu e o que é que deve acontecer. Sérgio Moro e Deltan Dallagnol devem estar roendo as unhas, diz Vadi Damu sobre depoimento de Tacla Duran. O secretário nacional do consumidor sugeriu comprar pipoca para a transmissão do depoimento que, segundo ele, será ao vivo às 16 horas. Aguardando há anos o depoimento do advogado Rodrigo Tacla Duran à Justiça de Curitiba na segunda-feira, pode trazer novas revelações que complicarão a vida de Sérgio Moro e seu comparsa, o ex-procurador Deltan Dallagnol. É o que pensa o secretário nacional do consumidor, Tacla Duran. Falando em uma transmissão ao vivo no seu canal no YouTube, com o ministro-chefe da SECOM, Paulo Pimenta, Vadi lembrou que Tacla Duran foi condenado em 2 ações penais por Moro com base em provas que foram posteriormente anuladas pelo Supremo. Então aí vem algo muito pesado contra o Sérgio Moro. Na verdade, aqui você vê que o Tacla Duran, você vai ver que ele deu essa entrevista em 2019 para o Jamil Chad do UOL, e dizendo que pagou para não ser preso. Não é muito tempo sem uma operação? Perguntou o então juiz Sérgio Moro ao procurador Deltan Dallagnol em 31 de agosto de 2016, segundo o Intercept. É sim, o problema é que as operações estão com as mesmas pessoas que estão com a denúncia do Lula. Decidimos postergar tudo até sair essa denúncia. Então eram essas as conversas entre Moro e Dallagnol que vieram à tona graças ao Intercept. No dia seguinte à divulgação do diálogo, o ex-advogado da Odebrecht, Rodrigo Tacla Duran, recebeu o UOL no lobby de um hotel em Madrid, onde vive desde que deixou o Brasil em decorrência da Lava Jato. Paguei para não ser preso, diz ele à reportagem, apontando extorsão no valor de 5 milhões feita quando seu nome veio à tona na investigação. Investigado pela Lava Jato, Tacla Duran diz ter pago uma primeira parcela de $612 mil ao advogado Marlos Arnes, mas afirma que se recusou a pagar o restante. Ele foi preso em novembro de 2016 ao chegar a Madrid e ficou detido por 70 dias. E consultado pela reportagem, Arnes não comentou as acusações. A Lava Jato insistia naquela época, em 2019, que o Tacla Duran era um fugitivo, mas a Interpol retirou qualquer alerta contra Tacla Duran. E ele ficou vivendo até hoje na Espanha em liberdade. As declarações dadas ao UOL também constam de um documento enviado ao Ministério Público da Suíça pelos advogados de Tacla Duran. Na carta, a defesa relata que ele foi vítima de uma extorsão para que não fosse detido. E foi datado em 28 de janeiro de 2019, o documento obtido pelo UOL. Foi uma resposta a questionamentos feitos pela Suíça ao brasileiro, porque o Ministério Público da Suíça também aqueceu, não é? Também concordou com a denúncia de Tacla Duran e com a ilegalidade de sua prisão. Então, o Ministério Público da Suíça pediu esclarecimento sobre um pagamento, uma transferência que o senhor fez para Curitiba. Qual foi o motivo dessa transferência? Para não ser preso. Quanto foi solicitado e quanto que o senhor pagou?
Solicitado 5 milhões de dólares e pago 612 mil. A quem foi pago? Ao advogado Marlos Arnes. Ele que solicitou? Sim, entre outros. E os advogados europeus ligados ao Ministério Público da Suíça informou, e na verdade o Ministério Público da Suíça informou que Tacla Duran tem o status de pessoa prestando informação. Informação contra o Sérgio Moro. Não é brincadeira isso, uma figura jurídica existente no Código Penal daquele país. No contexto dos processos criminais em andamento pelo escritório do Procurador-Geral da Suíça, no caso Petrobras e Odebrecht, no presente a pessoa mencionada, Tacla Duran, tem o status de pessoa prestando informações, disse Berna. O processo criminal aberto na Suíça, portanto, não seria contra ele. Ainda assim, o MP explica que o Escritório Federal da Justiça da Suíça delegou ao Ministério Público um pedido de cooperação legal mútua por parte da Fiscalia Especial. Na resposta aos suíços, o escritório Equinor International Law Counsellors, que representa Tacla Duran, ataca frontalmente o ex-juiz e, então, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e a Lava Jato. Abre aspas, com o objetivo de perseguir a Rodrigo Tacla Duran e evitar a investigação de suas denúncias, os indivíduos indicados continuam em seu afã por obter uma condenação contra Duran a qualquer custo, manipulando e tentando induzir as autoridades espanholas e suíças. A defesa argumenta que Moro vulnerabilizou os direitos fundamentais de Tacla Duran e o devido processo legal numa evidente retaliação. E ao que parece, segundo diz esse escritório de advocacia e segundo deixa ver a Interpol e o MP da Suíça, para que o Moro pudesse chantagear o Tacla Duran. E veja que a Interpol diz que Moro violou regras internacionais nas decisões sobre o Tacla Duran. Assegurar e promover a mais ampla assistência mútua possível entre todas as autoridades policiais criminais dentro dos limites das leis existentes nos diferentes países e no espírito da Declaração Universal dos Direitos Humanos é o que determina o 2º artigo da Constituição da Interpol. Esse é o dispositivo que o Comitê de Controle de Arquivos da Interpol considerou violado ao retirar o advogado Rodrigo Tacla Duran da lista de procurados internacionais e suspender o alerta vermelho que o Moro tinha conseguido abrir ali na Interpol. De acordo com a Interpol, a conduta de Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato, lançou dúvidas sobre a existência de um julgamento justo contra o Tacla Duran. Entre as evidências apresentadas pela defesa de Duran e Interpol estão as reiteradas decisões de Moro de negar o arrolamento do advogado como testemunha da defesa de Lula. Ao fazê-lo, afirma o advogado de Tacla Duran, Sebastião Soares, Moro desqualificou a fala de seu cliente antes mesmo de ouvi-la, como se a tivesse pré-julgado. Veja só o nível de gravidade da coisa, e coisa que praticamente não se viu por aqui, não é? Outra das evidências é a entrevista de Moro ao programa Roda Viva da TV Cultura naquele ano. Nela, o magistrado fala abertamente sobre o processo que violaria as regras da magistratura. Na decisão, a comissão da Interpol afirma que não é seu papel avaliar o sistema judiciário ou de aplicação da lei de um país, mas que a defesa do advogado apresentou provas que puderam ser facilmente verificadas por meio de pesquisa de código aberto para sustentar sua alegação de que o juiz falou publicamente sobre ele durante uma entrevista. Ao negar pedidos para testemunha em outros casos, Moro emitiu uma opinião sobre a veracidade de qualquer informação que ele pudesse apresentar. E o Tacla Duran pode provar hoje, segundo o Conjur, que pagou advogado ligado a Moro para não ser preso, porque ele tem comprovantes desse pagamento que não dizem respeito a nada. Tacla Duran deve apresentar o comprovante de um envio de 613 mil dólares a um advogado ligado a Sérgio Moro. Na verdade, 6 meses, Tacla Duran foi advogado da Odebrecht, foi preso em 2016. 6 meses antes ele tinha sido procurado pelo advogado Carlos Zucoloto Júnior,
que era sócio da mulher de Moro. E essa conversa por um aplicativo de mensagens, o tal Zucoloto ofereceu o acordo de colaboração premiada que seria fechado com a concordância de Dallagnol. Em troca, queria 5 milhões de dólares. E na verdade o Tacla Duran está dizendo que ele tem essa troca de mensagens no aplicativo. Veja que a coisa é muito, mas muito grave. E hoje realmente isso pode vir à tona como uma bomba, não é? No momento em que o Sérgio Moro se coloca em grande evidência, vamos ver qual vai ser o comportamento de uma mídia que voltou a apoiar Sérgio Moro e, por tabela, apoiar Bolsonaro. Por quê? Eu vou explicar para você. Se o Bolsonaro voltar mesmo para o Brasil nesta semana, o que eu ainda não acredito, porque a família dele, o filho dele, a mulher dele, do Bolsonaro, dizem que ele não deve voltar agora ao Brasil, tem que esperar processo do TSE, não querem que ele volte. Ele está dizendo que vai voltar, o PL está dizendo que ele volta essa semana, mas ele já disse isso várias vezes e não voltou coisa alguma. Mas para o caso de o Bolsonaro voltar, já está sendo costurada uma reunião, já foi costurada, na verdade, uma reunião entre Moro e Bolsonaro para combinar a oposição que vão fazer juntos ao governo Lula e agora com apoio da mídia, da Globo, da Folha de São Paulo, do Jornal Estado de São Paulo, da Veja e todo o resto de penduricalhos que orbitam esses grandes veículos de mídia, estão todos aí aderindo a Sérgio Moro, por incrível que pareça, aderindo por tabela a Bolsonaro, que tanto oprimiu essa mídia corporativa durante o governo dele. Realmente o Brasil está voltando ao normal, está voltando ao normal na diplomacia, na cultura, nos direitos humanos, na educação, mas também está voltando ao normal com a mídia voltando a ser extremista, de direita e se acompliciando a dois extremistas de direita, Sérgio Moro e Jair Bolsonaro. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.